A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Minuto de Fé hoje, nos traz um trecho do Evangelho de São Lucas a partir do versículo 14 do capítulo 11. Olha que significativo este ensinamento de Jesus. Ele estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Meus queridos, palavra de salvação. Glorifiquemos a Deus por isso. É muito importante a gente tomar este texto do Evangelho de Lucas e observar que esse momento da vida de Jesus, este momento em que ele ensina a todos, se dá em sua caminhada rumo a Jerusalém. Ou seja, ele está em meio à sua missão, ele está desenvolvendo o seu ministério, ele faz a peregrinação, onde com o derramamento do próprio sangue no ponto alto, ele vai lançar sementes de esperança na vida da humanidade inteira, abrindo as portas da eternidade pela paixão, morte e ressurreição. Ele, antes de passar por tudo isso, já experimenta incompreensões e perseguições. É fato que todos aqueles que tinham contato com Jesus se admiravam de seus ensinamentos. Grande maioria esmagadora se admirava com seus ensinamentos. Mas aqui o que nós presenciamos? Ao longo do seu ministério, um momento em que ele faz um exorcismo, ele expulsa um demônio. E é interessante, porque aí ele, expulsando o demônio, aqueles que tinham autoridade e que estavam à sua volta ficam incomodados e começam então a dizer que é por Beelzebu que ele está agindo em meio ao povo. Quer dizer, ele tem então o poder de Beelzebu para expulsar os demônios. Só que é curioso, porque o que a gente percebe aqui é a perseguição à pessoa de Jesus, a rejeição à sua autoridade divina. Por isso que ele diz lá mais embaixo, né? Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quer dizer, muitos deles estão se levantando contra Jesus porque não estão permitindo que Deus seja Deus no meio do seu povo. E ele então, com muita firmeza, diz: só um reino dividido poderia conceber esse tipo de realidade. Mas os vossos filhos também expulsam demônios, também fazem exorcismos. Ele vai colocando essas questões todas e trazendo um questionamento para todos. E com isso ele mantém firme o seu ministério e segue adiante na sua missão, sem se abater, sem desanimar, sem desistir da causa que lhe é confiada, de anunciar a chegada do reino de Deus e passar fazendo bem em meio ao povo. Aqui,
Jesus nos dá um ensinamento que traz um estímulo para que a gente encontre forças diante das críticas, das dificuldades, das maledicências, das perseguições que são levantadas contra nós quando nós estamos, às vezes, fazendo algo em meio à comunidade, em meio à vida cotidiana. O mundo se levanta contra nós quando nós estamos fazendo aquilo que é o bem, que é a verdade, que é a justiça. O mundo se levanta contra nós quando estamos anunciando a palavra de Deus. Por isso, sejamos firmes, fortes, corajosos e tenhamos Jesus como referência, porque se ele foi acusado de agir em nome do maligno, que mérito teríamos nós se também não fôssemos perseguidos por conta do anúncio do Evangelho? Força e coragem, perseverança, testemunhe a sua fé na sua casa, na sua comunidade religiosa, em meio ao seu ambiente de trabalho, porque o Senhor sustenta e honra os esforços daquele que seguem os seus passos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.